Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela. Essa é a nossa segunda aula da semana, né, de matemática. A gente teve aula de matemática na segunda-feira, teve uma aula, e hoje, então, é a segunda da semana. Na segunda-feira, eu fiz uma revisão das funções que vocês viram no ano passado. Então, vocês viram a função do primeiro grau, a função do segundo grau, vocês viram a exponencial e a logarítmica, certo? E, assim, por que eu fiz esse resumo? Para que vocês relembrem como é o gráfico dessas funções. Que a função do primeiro grau, o gráfico, é uma reta, do segundo grau é uma parábola, e a exponencial e a logarítmica, os gráficos são curvas, tá? Aí eu disponibilizei, né, no Classroom para vocês os slides, e assim, da aula de hoje, vamos fazer um combinado, né? Vocês vão fazer as anotações no caderno e depois vocês vão postar lá no Classroom, então, o que vocês fizeram de anotação, tá? Porque vai chegar um momento na aula de hoje que vocês vão responder aí umas análises que eu vou pedir, aí vocês enviam foto lá no Classroom, beleza? Eu já até deixei programado, né, para postar os slides, aí é lá que vocês vão colocar, tá bom? E sobre a aula do Centro de Mídias, vocês viram na segunda-feira, a gente achou que seria postado a atividade lá, né, no aplicativo. E no fim eles demoraram, só postaram no dia seguinte. Então, assim, fiquem atentos, acompanhem as aulas do Centro de Mídias, tá? E se não aparecer atividade hoje, não tem problema. Amanhã talvez apareça, tá? E acredito que eles estão ainda se organizando, né? Fazendo algumas mudanças no aplicativo. Então acontece isso mesmo, de atrasar as atualizações. Tá bom? Mas aí logo isso já vai ficar tudo certinho, já vai aparecer questão de todas as disciplinas, mas eu acho que vocês viram que é bem interessante, né? Porque não sei se todos entraram para fazer lá a tarefa, mas aparece assim uma pergunta com 3 alternativas e também aparece os slides que as professoras lá do Centro de Mídias, né, a professora Inês, ela usou na aula. Então, se você for responder e não souber, né, o que é para responder, dá para ver o slide ali, né, no próprio aplicativo. Então, eu achei bem interessante, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso, porque essa participação nas aulas do Centro de Mídias também vai contar como frequência, tá bom? Então, fiquem atentos. Se tiverem dúvida, né, em relação ao aplicativo, pode me chamar, né? Eu vou explicando, eu vou tentando tirar a dúvida com vocês, certo? Alguma pergunta em relação a isso? O aplicativo, o que vocês vão ter que enviar no Classroom? Vocês querem perguntar antes da gente começar? Não? Tudo bem? Tá. Ó, observação. A gente está em 37 pessoas, tem 30 só que colocaram o nome no chat, tá? Não esquece de colocar o nome, porque depois eu conto como presença, certo? Então, vamos lá. O que a gente viu na aula de segunda-feira? Eu vou passar rapidamente, né? Eu dei algumas orientações. A gente viu o gráfico da função do primeiro grau, que é uma reta, do segundo grau, que é uma parábola, da exponencial, que é uma curva, da logarítmica. Não deu tempo de desenhar, né? Mas eu mostrei para vocês como era, que também é uma curva, tá? O que a gente vai fazer hoje, então? Pensar numa outra situação. Então, e agora? Iremos conhecer as funções trigonométricas. Mas antes disso, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Do nascer do sol ao pôr do sol, o comprimento da sombra de um determinado objeto fixo vai alternando, né, conforme o posicionamento do sol.
Considere que o comprimento máximo da sombra é 1 metro e esboce um gráfico dessa situação. Então, vamos pensar assim, ó, tá? Vocês estão me vendo, né? Porque eu vou fazer alguns gestos aqui. Vamos pensar na seguinte situação. Eu mesma, tá? Eu acordei cedinho, 6 horas da manhã, aí eu saio na rua. Se você observar, né, marcar um certo ponto, assim, sei lá, na frente da sua casa, né? Se você olhar para a sua sombra, ela vai estar, né, numa determinada direção, né, num determinado lado ali, e vai ter um certo comprimento, tá? Então, 6 horas da manhã, a sua sombra, ela vai ter ali um tamanho, né, e vai estar para um certo lado. Quando chega 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, o que vai acontecer com o tamanho da sombra? Pensa aí para vocês me responderem, tá? Então, às 6 horas da manhã a gente acorda, a sombra, né, ela vai estar num certo tamanho. 8, 9 horas da manhã, o que vai acontecer com o tamanho da sombra? Cada vez que a gente chegar, né, passar o horário, 10 horas, 11 horas, chegar ao meio-dia, né? Como que vai estar o tamanho dessa sombra? Quem que pode responder para mim? Vai estar menor? Isso, Lívia, muito bem. O tamanho da sombra ele vai estar menor, né? Vai diminuir. E quando chega meio-dia, que o sol ele está posicionado, né? Bem assim ao centro, a sombra a gente vai olhar vai estar bem debaixo dos nossos pés, né? Então meio-dia, você vai para o ponto de ônibus, você não acha nenhuma sombrinha, né? Se não tiver aqueles pontos cobertos, você não acha nenhuma sombrinha para se esconder do sol. Então, é isso que acontece. De manhãzinha, 6 horas, a gente tem um tamanho de sombra e quando vai chegando perto do meio-dia, esse tamanho de sombra ele vai diminuindo, tá? Aí, depois que passa o meio-dia, o que vai acontecendo com o tamanho da sombra? Ele volta a aumentar, né? Até chegar o horário do sol se pôr, tá? Então, essa é a ideia. Todos os dias acontece isso, né? A gente consegue enxergar, então, o tamanho da sombra. É claro, se tiver um dia ensolarado, né? Não tiver chuvoso, nublado e tudo mais. Mas é muito interessante essa análise, né? Do tamanho da sombra, porque a partir dessa ideia que a gente vai entender a matéria desse bimestre, tá? Eu vou até pedir para vocês durante os próximos dias para vocês repararem nisso, né? Para vocês não ficarem parados vendo o tamanho da sombra de vocês, coloca algum objeto assim, né, um espaço mais aberto onde tem sol e vai reparando, vai lá de manhãzinha, vê onde está a sombra, depois, né, deu o intervalo da aula, vai lá olhar de novo, meio-dia, depois à tarde, tá? Repara no tamanho da sombra, certo? Por quê? O que a gente vai fazer aqui, então? Então, qual que é a suposição? O que a gente vai usar? Considere que o comprimento máximo da sombra é 1 metro, né? A gente vai ter que desenhar um gráfico. Para desenhar um gráfico, a gente tem que ter o eixo X e o eixo Y, né? Então, o eixo Y, o eixo X. É claro que eu fiz um outro gráfico mais certinho para mostrar depois para vocês, tá? Mas aqui a gente vai fazer a construção primeiro. Então, eu preciso atribuir valores para X e calcular o Y. Nesse caso, como é uma situação que a gente está analisando, né? A gente está fazendo um experimento, então a gente não vai calcular o Y, a gente já vai colocar alguns valores, tá? Se a gente tivesse aulas presenciais, muito provavelmente a gente faria esse experimento na aula de PE, tá? Mas, infelizmente, né, não dá. Então, eu vou fazer dessa forma. Então, vamos supor, quem que vai ser o X aqui nesse caso? Eu vou colocar como sendo o horário, tá? A hora que a gente vai anotar o tamanho da sombra. E o Y, eu vou colocar, então, como sendo o tamanho da sombra, tá? Tamanho, sombra.
Então, vamos pensar dessa forma. Ai, gente, ficou difícil, mas é tamanho sombra, tá? Então, aqui, que horário que a gente vai marcar? Vamos montar um horário, assim, específico, para contar, sei lá, de 2 em 2, 3 em 3, né? Vamos supor também que, assim, o sol, ele vai nascer às 6 horas da manhã, né? E ele vai se pôr às 6 horas da tarde, então, às 18 horas. Então, o primeiro horário que eu vou colocar é das 6 e o último horário é das 18 horas, beleza? Vocês querem colocar aqui de quanto em quanto? De 2 em 2, de 3 em 3? O que vocês acham? De 2. Quem falou? Acho que é melhor em 2. De 2 em 2? De 3? Ó, vamos fazer assim? Vocês podem escolher, tá? Vocês façam no caderno que vocês acharem melhor. Eu vou colocar aqui por conta do espaço, tá? Eu vou colocar de 3 em 3. Mas no caderno vocês podem colocar de 2 em 2, se vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar de 1 em 1 também pode, tá? Mas o que não pode esquecer aqui? Que a gente começa às 6 horas da manhã e o último tem que ser às 18 horas, tá? E observação, é um experimento. A gente não está medindo realmente o tamanho da sombra. A gente está fazendo uma suposição. Então, precisa ser algo totalmente real aqui? Não, tá? Se a gente for fazer mesmo assim, um experimento, pode ser que dá outro resultado. Mas a gente quer ter aqui a ideia, né, do que vai acontecer. Então, se eu vou contar de 3 em 3, então aqui 9 horas, depois meio-dia, 6, 9, meio-dia, depois 15 horas. Eu vou colocar de 2 em 2, viu? Porque vai sobrar espaço aqui. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Eu usava essa lousa ano passado e esse ano ela mudou algumas coisas. Ainda estou atrapalhada. Vamos lá. Então, aqui, eu vou colocar de 2 em 2. Às 8, às 10, 12, 14, 16 e 18. Então, vou apagar aqui que ficou uma linha a mais. Como que a gente vai, então, colocar as medidas do tamanho da sombra? Vamos pensar. Não foi falado aqui atrás que o comprimento máximo da sombra é 1 metro? Então, quando o sol nasce, então ele vai ter um comprimento máximo de sombra. Então, aqui, ao nascer do sol, ele vai ter 1 metro, e também, quando for o pôr do sol, também vai ter o mesmo tamanho, 1 metro. Beleza? Aí, o que a gente falou também? Ao meio-dia, o que acontece com o sol, né? Então, ele nasceu, né? Aí, ele vai, então... Nossa, eu vou falar andando, tá? Ele vai deslocando, porque andando vai parecer que o sol tem perna. Então, ele vai deslocando e quando chega, assim, bem no centro, né? Ao meio-dia, o que acontece com o tamanho da sombra? A gente vai enxergar alguma sombra ali, a sombra vai estar bem embaixo do nosso pé. Então, vamos falar que a sombra, ela não tem, né, um tamanho, então ela tem 0 de medida, tá? O que aconteceu das 6 horas da manhã para o meio-dia? O tamanho da sombra, ele foi diminuindo. Mas a gente sabe o quanto que era esse tamanho? Não. Então, a gente vai colocar um valor que a gente acha que é, tá? Então, assim, pode me falar aí que eu vou colocar o valor que vocês falarem. Mas tem que ser, claro, menor que 1. Então, às 8 horas da manhã, quanto vocês acham que deve ser o tamanho da sombra desse certo objeto aí que a gente está medindo? Às 8 horas da manhã. 500. Pode falar algum valor aí, né? Tem que ser, né, diminuindo aqui para chegar no 0.
Quanto vocês acham aqui que a gente pode colocar aqui para o tamanho da sombra às 8 horas da manhã? Quero sugestões. Quer que eu falo esse, depois vocês falam? Vamos ver, alguém escreveu? 50 centímetros? Ah, ó, teve uma pessoa que escreveu aqui 0,75. Gostei. Vou usar esse então, 0,75. E às 10 horas da manhã, o que a gente pode colocar aqui de tamanho de sombra? Meio? 0,25? Oi? 0,25. 0,25? Então, vamos colocar 0,25. Só um detalhezinho agora, né? Se a gente colocou 8 horas da manhã, 0,75, e às 10 horas, 0,25, então agora aqui no 14 e no 16, a gente vai ter que repetir esses valores, tá? Por quê? A quantidade de horas ali que separa, né, um do outro, é proporcional. Então, aqui, nas 14 horas, o tamanho da sombra vai ser 0,25 e às 16 horas vai ser 0,75, tá? Então, mais uma vez, lembrando que a gente está fazendo uma suposição, na realidade, pode ser que não aconteça isso, tá? Pode ser que tenha outras medidas, beleza? Então, vamos lá, vamos colocar no nosso gráfico agora, né? Então, eu tenho no gráfico, ele está começando às 6 horas, então esse gráfico, ele não vai seguir ali os números 0, 1, 2, 3, 4, não, tá? A gente está fazendo um gráfico diferente. Então, o primeiro valor que eu estou colocando é às 6 horas, depois eu vou colocar às 8 horas, às 10, meio-dia, às 14 horas, às 16 horas e, por fim, às 18 horas, tá? E aqui no eixo Y, a gente vai colocar as medidas do tamanho da sombra, tá? Então, sim, né? A escala que eu vou utilizar aqui, ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas não tem problema. Então, aqui eu vou colocar que é um 1. Então, se aqui é 1, aqui seria o meio, né? Mas o meio a gente não tem. A gente tem o 0,75 e o 0,25. 0,25 e 0,75. Vamos anotar, então, esses pontos aí dos valores que a gente deu, né? Então, às 6 horas, o tamanho da sombra é 1 metro. Às 8 horas, o tamanho da sombra é 0,75. Às 10 horas, o tamanho da sombra é 0,25. Ao meio-dia, o tamanho da sombra é 0. Às 14 horas, o tamanho da sombra é 0,25. Às 16 horas, o tamanho da sombra é 0,75. E às 18 horas é 1 de novo. Então, aqui, repara no seguinte, né? Como a gente vai fazer para unir esses pontos? Porque lembra, lá na função do primeiro grau, que é uma reta, né? Os pontos estão todos alinhados e a gente consegue fazer a reta. Na função do segundo grau, que é uma parábola, tem outros critérios para poder desenhar o gráfico. Na exponencial, que a gente já sabe que é uma curva, a gente sabe lá que começa a crescer bem devagarzinho e do nada cresce muito rápido. Agora, esse tipo de situação, a gente não sabe que gráfico que vai ser, né? Porque é uma situação nova para a gente, né? A gente está falando aí do deslocamento de uma sombra, né? Conforme o horário ali que o Sol ele está posicionado.
Então, é uma situação diferente. É uma situação de uma função que é periódica, de uma função que é trigonométrica, que são os tipos de funções que a gente vai ver agora. E uma função, quando é desse tipo, o gráfico, ele não é de reta, ele não é parábola, ele não é curva. Ele vai ser um gráfico de ondas. Então, agora, nesse bimestre, o gráfico que a gente vai fazer é um gráfico de ondas. Então, nessa situação, na hora que a gente for desenhar o gráfico, a gente tem que lembrar que ele tem que fazer uma ondinha, tá? Ai, professora, mas olha aqui, esse gráfico não ficou de ondas. Ó, ficou tipo uma parábola aqui, né? Aí, na hora que chega aqui, ó, né? Não tem como fazer onda. Por que que não? Vamos analisar, tá? Eu vou passar para cá. Ó, o gráfico, ele representa o tamanho da sombra de um certo objeto durante um dia, né? Não foi isso que a gente fez? A gente começou marcando das 6 horas da manhã até as 18 horas, até as 6 horas da tarde. Então, foi um dia. Mas, se continuássemos medindo durante vários dias, o que que aconteceria? Então, ó, se eu não parasse aqui nas 18 horas, aqui foi um dia, não foi? Que eu medi e coloquei? Foi o primeiro dia, vamos supor. Vamos supor que eu comecei a medir hoje é quarta-feira. Aí amanhã eu vou fazer essa medição tudo de novo. Então, o que que vai acontecer com o gráfico aqui no segundo dia, né? O que que vai acontecer com o tamanho da sombra? Se a gente repetir aqui os horários. Então, o gráfico, ele vai continuar tendo essa mesma posição ali dos pontos. Então, a gente mantém o desenho do gráfico e ele vai ficar de novo essa curva aqui, né? Fazendo a onda. E se a gente medir para o terceiro dia, vai continuar fazendo de novo. E para o quarto dia, a mesma coisa, tá? Então, o desenho do gráfico, ele vai se repetir fazendo várias ondas, tá? Gente, antes de eu continuar, vocês entenderam o que a gente fez aqui? Tá, ó, recapitulando, né? O que a gente fez? A gente pegou uma situação para medir o tamanho da sombra de um determinado objeto. E o que a gente sabia? Que o máximo, né, de tamanho que ele apresentava era 1 metro, tá? Aí a gente fez uma suposição colocando alguns valores. Então vocês falaram para mim 0,75 e 0,25. Eu coloquei esses valores e a gente marcou os pontos aqui no gráfico, tá? Dessa situação. Aí eu adiantei para vocês que se trata de uma função periódica, tá? De função trigonométrica, que o gráfico é uma onda. Então, na hora que a gente foi ligar os pontos, a gente já ligou fazendo a onda, tá? Então, beleza até aqui, para a gente poder dar continuidade? Vocês querem perguntar alguma coisa? Senão eu continuo. Se alguém quiser perguntar e tem vergonha de falar no microfone, pode escrever no chat que eu leio também, tá? Assim, ali, quando tá diminuindo, é porque não tem mais sombra, né? Oi, Lívia, desculpa, eu não entendi. Ali no segundo dia, quando tá diminuindo, é porque não tem mais sombra. Isso. Aí aqui, né? É que eu não coloquei os valores, né? Mas a gente manteria aqui, colocando de novo, né? 6 horas, 8, 10, 12, enfim. Na verdade, aqui nem precisaria colocar X e Y. A gente poderia colocar hora, né? E sombra, tá? Porque a gente não está fazendo tanta relação com 5x e y. Mas é isso. O que acontece aqui, né? Então, eu sei que o tamanho da sombra ele está diminuindo. Quando chega aqui no meio, né? Ele encostou no eixo, não tem sombra. E do nada ele vai aumentando de novo. Então, eu sei que quando chega aqui em cima, é porque é outro dia e está começando tudo de novo.
né? Então, todos os dias, eu fiz o experimento no primeiro dia, fiz no segundo dia, deu igual. Fiz no terceiro dia, deu igual de novo. Aí você vai fazer no quarto dia, você já pensa, eu vou copiar os valores porque deu igual. Aí você vai, né, fazer quinto, sexto, sétimo dia, não vai ter necessidade, porque você vai reparar que tem uma repetição. Guarda essa palavra, repetição, né? O gráfico, ele começa a se repetir, vai repetindo aqui, né, o desenho. Por que que repete, né? Por que que vai repetindo aqui os dados, as informações? Então, ó, há uma repetição, uma periodicidade, que as medidas de sombra têm o mesmo valor todos os dias. Todo dia acontece a mesma coisa, tá? Então, ó, duas palavrinhas para vocês guardarem: repetição e periodicidade. Logo vocês acostumam a falar ela. Periodicidade. O que que é periodicidade? É quando tem período, tá? O período, ele vai ter essa ideia de repetição, tá? É que nem assim, é que vocês estão na escola integral, tá? Mas pensa numa pessoa que estuda de manhã. Então eu falo assim, viu, qual é o período que você estuda? Ah, de manhã. Então, o que que significa a pessoa falar que estuda de manhã? Que todo dia de manhã ela tem aula. Na segunda ela tem aula, na terça ela tem aula, na quarta, na quinta, na sexta. Todos os dias tem aula. Então, eu sei que a pessoa na quarta-feira de manhã vai estar em aula, né? Tem uma repetição. Todo dia acontece a mesma coisa. Todo dia de manhã a pessoa acorda e tem aula, tá? Então, isso é importantíssimo que vocês entendam que essa função, então, que a gente está vendo agora, né, na segunda série, é uma função que o seu gráfico, ele vai ter uma repetição. Acontecia isso na função do segundo grau, que era uma parábola? Tinha uma repetição? Não, porque o gráfico da parábola, ele fazia isso daqui e pronto, não tinha repetição. Agora, esse tipo de função que a gente está vendo, ele faz a ondinha, né? Claro que aqui o meu não tem nenhuma repetição, que está horrível o desenho, mas só para vocês terem uma ideia. Beleza? Então, vamos continuar, tá? Então, tem, assim, eu falei para vocês que tem que guardar as duas palavrinhas, repetição e periodicidade, mas primeiro, o que que a gente vai fazer com a função trigonométrica, com a função periódica? O que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai ver gráfico. A gente vai estudar os gráficos, tá? Vocês vão ver vários gráficos de ondas e a gente vai analisar algumas coisinhas desses gráficos, tá bom? O que que a gente vai analisar do gráfico? O período, a gente vai analisar a amplitude e a imagem, tá? Eu vou ler o que eu escrevi aqui, mas depois eu vou mostrar no gráfico, vai ficar 1000 vezes melhor, tá bom? Então, período é a distância horizontal entre dois picos sucessivos da onda. É o que é o período. A amplitude é a metade da distância vertical entre dois picos. E a imagem é o conjunto dos valores que a função assume, ou, em outras palavras, é o conjunto dos valores de y que corresponde aos de x. Tá, vamos olhar no gráfico para entender isso. Esse exemplo, ó, qual o período, imagem e amplitude da função periódica a seguir? Então, agora, ó, a gente está na página 11 aqui, né, no meu slide, a gente vai até a 14. O que que a gente vai ter que fazer, então, nesses gráficos? Escrever quem é o período, quem é a imagem e quem é a amplitude, tá? Então, é isso que a gente vai fazer nos gráficos que tem aqui, tá? Período, lembra que eu falei para vocês? Período é de
repetição. Então, você vai vir a um jeito fácil, tá? Que vocês vão guardar, né? Quanto mais vocês fazerem, mais vocês vão guardar. Um jeito fácil de determinar o período é fazer o seguinte. Vem no gráfico, aqui, ó, que nem no eixo Y, né? Escolhe um lugar para você começar o desenho do gráfico. Eu vou escolher aqui no 0, que fica mais fácil. O que acontece com o desenho do gráfico? Então, aqui é a curva, né? A onda. Ela sobe, chega lá em cima, desce, aí ela desce mais, né? E quando chega aqui, começa a subir de novo. Chegou aqui no 2, o que acontece com o desenho do gráfico? Ele começa a repetir tudo de novo, né? Então, sobe, desce, desce, sobe. Eu falo assim para os meus alunos, ó. Imagina que aqui é uma montanha e aqui é um buracão, tá? Então, sobe a montanha, desce a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Então, chega aqui no 2, ele começa tudo de novo. Sobe a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Quando chega no 4, ele começa tudo de novo. Sobe a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Vocês vão enjoar de ouvir eu falar isso, mas eu vou falar toda hora, tá? Para vocês guardarem. Aqui para o lado esquerdo também acontece, né? Na parte negativa, ó, né? Só que, claro, né? A gente não vai olhar daqui, a gente vai marcar onde ele começa. Então, ó, sobe a montanha, desce o buracão, sobe o buracão. Sobe a montanha, desce a montanha, por aí vai. Esse é o período. Essa é a repetição. Então, o que eu vou perguntar? Qual que é o período? Ou seja, de quanto em quanto o gráfico se repete? De quanto em quanto o desenho do gráfico se repete, tá? Então, aqui no período, eu vou escrever assim, ó, para vocês guardarem, tá? Período. De quanto enquanto o gráfico, escreve aí para vocês não esquecerem, o gráfico se repete. A letra ficou mais ou menos, né? Mas, ó, período, de quanto em quanto o gráfico se repete, tá? Quem quiser tirar print, pode printar a tela aí e depois manda lá no grupo, tá? Então, período é isso, de quanto em quanto o gráfico se repete. Então, qual que é o período desse daqui? De quanto em quanto o gráfico está se repetindo? Pode responder. Ó, a gente lembra? Sobe a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Então, quando chega no 2, ele vai tudo de novo. Então, sobe a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Chegou no 4, vai tudo de novo. Aí vai chegar no 6, ele começa tudo de novo. Qual que vai ser o próximo número que ele vai começar tudo de novo? Vai ser o 8, né? E depois vai ser o 10. Então, de quanto em quanto vai repetir o desenho do gráfico? Alguém ligou o microfone, mas eu não ouvi. De 2 em 2. De 2 em 2. Muito bem. Não sei quem que falou que não apareceu aqui para mim. Então, ó, de 2 em 2. Então, qual que é o período desse gráfico? O período é 2, tá? Ó, vencemos uma parte da análise, que é o período. Vamos ver se vocês entenderam, então? Eu vou colocar um gráfico aqui para vocês olharem,
tá? Olha esse gráfico. Então, o que a gente vai fazer para entender, né? Escolhe um lugar para começar. A minha dica sempre vai no zero, né? Então, aqui no zero, o que está acontecendo com o desenho do gráfico? Ele começa fazendo o quê? Na montanha, no buraco? Aqui nesse caso é a montanha, né? Então, ele começa subindo a montanha, depois desce a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Quando chega aqui no 4, começa tudo de novo, né? Repara que aqui para o lado esquerdo, ele também, né, vai indo de 4 em 4, né? Que seria o -8. Então, qual que é o período dessa função aqui? Pode falar, gente. De 4 em 4. De 4 em 4. Então, a gente coloca que o período é 4, tá? Não precisa escrever de 4 em 4, tá? Escrever aqui 4 em 4, não precisa. Só coloca o número, tá bom? Então, vamos combinar o seguinte? Eu vou deixar imagem e amplitude para explicar na próxima aula, que a gente faz, né, bonitinho, detalhado, né, para não ter problema. O que eu vou pedir para vocês fazerem, então? Ó, a gente fez agora esse exemplo também, né? Agora aqui, ó, eu vou ter quantos gráficos? Ó, A, B e C, tá? Então, tem 3 gráficos. Eu gostaria que vocês escrevessem, então, qual é o período desses gráficos. Eu não sei se dá para enxergar muito bem, tá? Mas, ó, a letra A, então. Daí vocês vão escrever no caderno e tirar foto e mandar lá no Classroom, tá? Então, desse primeiro aqui, qual que é o período, né? Então, vê aonde vocês vão começar o gráfico e anota qual que é o período, né? Sandra. Lembra? Oi? Quem que falou comigo? João? Oi, oi. Foi eu, não. Não? Ah, então, enfim, gente, ó. Então, vê qual que é o período da letra A, vê qual que é o período da letra B. Ó, esse daqui, da A, né? Ele sobe a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Aí depois começa tudo de novo. Depois vai tudo de novo, né? E por aí vai. E aqui desse item aqui da B, ele sobe a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Aí começa tudo de novo. Então, essa é a ideia, tá? Vamos fazer só do A e B, então. Só do A e B. Aí, assim, fica aqui.